Olá, começando mais um episódio do nosso podcast Medium Night, o podcast que trata de assuntos de ocultismo, magia, espiritualidade, paranormalidade, mediunidade. São tantos temas, né, Sandra Suzy? São muitos temas, muitas coisas boas para você estar vendo aqui no nosso podcast e pessoas muito especiais que a gente traz também para dar entrevista, para mostrar outras coisas que às vezes a gente não conhece e aprende alguma coisa que você está aprendendo com a gente também. Isso aí, convidado sempre de primeira e agora verdade. Com o retorno dela, Sandra Suzy, pós-viagem. Estava morrendo de saudade. Como foi? De mim, gente. Foi tudo bem, né? Mas assim, tudo bem, dentro do que podia estar bem, né? Uhum. É claro que quando você vai para um país diferente, é tudo diferente, a cultura, e a gente acaba sentindo saudade daqui. Porque eu acho que não existe o melhor lugar para viver do que o seu país. Você ficou quantos dias fora? Eu acabei ficando, eu acho que 15 dias 15 fora. dias. Gostou mais da Alemanha ou da Holanda, dos pontos que você foi? Olha, algumas cidadezinhas bonitas na Holanda, sim. Cidadezinhas. Eu gostei até de algumas cidades, mas eu prefiro a Alemanha. Olha só, legal. Bom, bem-vinda de volta. Obrigada, viu, da terra, porque a água eu não quero ver tão cedo. Sandra Suzy navegou bastante. Naveguei, tive um acidente no barco, enfim. Mas estou viva. É o que importa. É o que importa, você não me falou. Gente, a viagem dela foram fortes emoções. Foram. Mas depois a gente conta nos bastidores, porque agora a gente tem um bate-papo incrível, que vamos falar de um tema que vocês adoram. Carlos Augusto, terapeuta holístico, médium, ele que lida também com os conhecimentos quânticos, está aqui hoje para falar sobre Confederação Intergaláctica e também vai falar sobre comandos estelares. Então esse é um assunto que a galera ama e hoje vai ser possível você saber também sobre a sua origem estelar ou fazer perguntas sobre o tema, tá? Bem-vindo de novo, Carlos. Bem-vindo. Olá, pessoal do Suzy. Né? Seja bem-vinda de volta também, Obrigada, né? As viu? terras brasileiras, né? Que nosso eu território. amo o Brasil. E eu tava falando pra você, quando a gente volta, né? Dá uma. Parece que é muito bom voltar pra casa. É né? muito bom a gente voltar pra casa. É bom viajar, mas voltar pra melhor casa. ainda, E aí né? você dá muito mais valor pro seu país. Sim. E como você, eu hoje não veria outro lugar que não fosse o Brasil, né? Porque, Eu também não. Porque eu acho que o Brasil, ele é diferente. O povo, né, a energia. Nós temos muito amor aqui, né? Verdade. As pessoas nem se conhecem, mas sorriem, conversam. E lá não é assim. Sim. E o povo amistoso, né? O povo caloroso. Amistoso, isso é exatamente. verdade. O Brasil é. Portanto, gente, amem esta terra e cuidem desta terra aqui, ó. É isso Nós aí. somos abençoados por termos nascido aqui. Eu acho. Sim. E nós vamos poder falar disso também. Vamos né? falar. Nós vamos falar disso também. E dentro, né, dos comandos aqui estelares, qual a visão que eles têm do Brasil, né? Então nós vamos falar sobre isso também. É verdade. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eles devem amar o Brasil. Sim. Olha sim, lá. Sim. Tem um cuidado especial e diferente com o Brasil. Eu percebo, né? E vamos falar bastante sobre isso. Às vezes o próprio brasileiro ele não tem a visão do que realmente esse país representa. Primeiro que, né, ele já tem a forma de um coração. Isso que eu ia falar. Né? Ele tem. Então ele, só pela forma do coração já é diferente. Ele tem essa coisa do acolhimento, do coração. E o povo brasileiro é acolhedor, mas tem muita coisa mística, muita coisa interessante que vai acontecer aqui, que a Coroa Confederação tem comentado também. Então nós vamos falar também muito sobre isso hoje. Então, olha, eu nunca falei desse tema. Então, ou seja, nunca falei desse tema. Então, primeira vez em primeira mão aqui. Olha que legal. No Medium Night. Então, Muito assim, bom. então vai ser a primeira vez que eu vou falar desse tema, trazendo uma visão mais ampla do assunto, né? Falando coisas que as pessoas elas não viram em nenhum lugar. Então, trazendo um pouquinho da leitura também dos registros, né? Que foram permitidos eu acessar também. E os mentores trouxeram também essa informação.
Então, que isso, alergia, hein? é. Pode parar. Então, a gente, que é muito legal. Como é que funciona, né? Então vamos falar primeiro de Confederação Intergaláctica. Isso, o que que é a confederação, que é primeiro, isso? para a galera saber? Vamos começar lá do princípio, né? Então assim, Saravá, tem que benzer. Pense logo. Sai, O negócio sai aqui desse tá corpo. pesado. então vamos, Se eu espirrar, eu vou pra lá. vamos começar do princípio. O que que aconteceu? Então é sabido, né, da grande rebelião que aconteceu. Então isso fala-se em alguns livros, né, se fala da grande rebelião do céu, onde 1/3, né, foi, né, ou seja, saiu, fugiram, tal, se revoltaram lá e que começou uma grande guerra. Ali se formou, né, uma ordem chamada Ordem do Dragão Negro. E isso foi há 50 milhões de anos, dentro da cronologia que assim é diferente do nosso tempo. Por quê? Naquela época tinha-se um padrão dimensional de 8ª dimensional e acima. Né? Hoje nós estamos na 3ª dimensão. E o que aconteceu? Foi criada essa ordem dos seres que se rebelaram. Né? Tem um livro muito legal que fala, tá algumas nuances sobre esse processo, que foi o livro de Urântia, né? Que é um livro pleiadiano e tal, ele fala um pouco Já ouvi sobre falar. isso. E esta rebelião, o que aconteceu? Formou-se esse grupo que começou, né, a fazer um processo de conquistar territórios. Então, né, um grupo, né, que tem lá, não é Lúcifer o nome, mas é as maneiras que as pessoas conhecem, e Beelzebul, né, que são os grandes seres que comandam este grupo, essa ordem. E em 50 milhões de anos eles começaram a fazer um processo de colonização e conquista de planetas e sistemas solares. Né? E tudo isso registrado no nosso super universo aqui. O que foi acontecendo, né? O negócio foi acontecendo numa velocidade, né? Onde eles foram conseguindo começar a recrutar também povos que eram povos dominadores, os ETs dominadores. Então, há 42 milhões de anos antes de Cristo, tá? Então, pegando a cronologia, eles recrutaram os draconianos, são os dragões, e aí os dragões passaram a fazer parte deste grande grupo, né, da Ordem do Dragão Negro. Depois, em 37 milhões antes de Cristo, aí, né, ou seja, os seres mais subordinados, os dragões, os reptilianos, começaram a fazer parte também, e junto os Greys, que são, na verdade, né, são clones, né, ou são ali seres criados em clonagem pelos reptilianos. Depois, 30 milhões de anos antes de Cristo, eles conseguiram também trazer para este grupo os arcontes, que são magos negros, né, que vivem em vários sistemas. Então, um grupo de magos negros que hoje também estão no planeta, mas estão em vários sistemas solares. Então, são magos negros mesmo, assim, né? E aí, o que aconteceu, né? Começou a crescer muito esse grupo começou a conquistar. Então, por exemplo, há 40 milhões antes de Cristo, eu coloquei aqui porque foi me passando, né, a canalização. 40 milhões de anos antes de Cristo, eles já estavam com 2 sistemas solares sob o comando, 21 planetas. Quando chegou a 30 milhões de anos antes de Cristo, eles já estavam dominando 5 sistemas solares, total de 70 planetas. E aí foi quando chegou a 20 milhões de anos antes de Cristo, que o negócio cresceu muito. Então chegou a 20 sistemas solares, total de 135 planetas. E aí mostrou uma grande ameaça realmente para todos os povos livres. Né? E aí teve um grande conselho, né? Ou seja, no Conselho de Senhores de Anciões de Alcione. É um conselho que é formado, né? Os nomes que foram passados para mim, né? Emanuelis, Toranque, né? Também alguns conhecem como Jeová, Micael, também conhecido como Sanat Kumara, dependendo da frequência, nós vamos falar bastante sobre Sanat Kumara hoje, Brahma, Vishnu, Shiva e Metatron. Este é o conselho dos anciões, né, de Alcione, que, identificando esse crescimento bélico, essa força militar, eles perceberam realmente que em pouco tempo eles estariam controlando todo o universo. E foi aí que foi criada a Confederação Intergaláctica dos Planetas, né? Isso foi criado há 20 milhões de anos antes de Cristo, para justamente frear este avanço, porque o que eles faziam? Eles conquistavam esses planetas e escravizavam os povos. Né? E assim, aí tiravam a liberdade e praticamente eles tiravam todos os recursos daqueles planetas, escravizando aqueles povos. Então viravam escravos, né?
E aí, ou seja, a Confederação Intergaláctica foi um grupo onde ele veio para trazer proteção, né, confederar planetas no sentido de trazer proteção, tanto militar como também fazer um comércio ali entre esses povos, entre esses planetas, né? E com essa criação foi criando, né, um grupo também grande e forte para poder combater o avanço dessa Ordem do Dragão Negro. Então a Confederação Intergaláctica ela já tem 20 milhões de anos e ela é gigantesca, ela está praticamente em todo o universo e existem mais de hoje 200 planetas confederados à Confederação e é feita uma troca muito grande, né, de produtos, de minérios, de energia, de alimentos, então é muito interessante, é literalmente um comércio mesmo gigantesco criado por eles. E tem essa força contrapartida que é a Ordem do Dragão Negro. O que aconteceu? Eles chegaram aqui mais ou menos há 10 milhões de anos antes de Cristo, e aí chegaram neste universo local que nós estamos aqui. A famosa Grande Guerra de Órion. Então a Confederação ela foi, né, muito importante no processo de confrontar aqui para que não fosse totalmente devastado esse universo local. E aí, gente, o que aconteceu? Foi criado alguns comandos estelares, alguns comandos para ajudar a ter aqui este processo de defesa dessa região. E aí, né, o pessoal tá entendendo, né? Tá tranquilo, né? Não tá complexo não, né? Eu tenho que falar desde o início para entender todo esse processo. E aí foi interessante, foi quando, né, há 11 milhões de anos antes de Cristo, foi formado um comando chamado Ashtar, que é o comando que até hoje ele está aqui no planeta, né? Então ele ajudou também lá há 10 milhões de anos antes de Cristo, nessa Grande Guerra de Órion, que era um comando estelar de mais de 20 mil naves. E o que é muito interessante, vários filmes de cinema, eles retrataram essa história. Então, aquele filme Star Wars, Guerra nas Estrelas, ele é literalmente a guerra que aconteceu aqui. E aí, olha que é muito bacana, né? Quem foi o grande comandante, né, deste grupo, né, de confederados aqui? Sanat Kumara, que foi esse que faz parte do conselho. Ele veio como comandante supremo para ajudar, ou seja, a proteger essa região aqui da Ordem do Dragão Negro. E quem era o comandante desse comando Ashtar? Estou colocando comando Ashtar, não era esse nome, mas para as pessoas entenderem, né, o grupo. Sananda Kumara, que é, né, o príncipe dos Kumaras. E o que, assim, os Kumaras, o que eles são? Né? Eles eram já muito conhecidos pela sabedoria, né, pelo conhecimento de magia, né? Então é muito comparado com os Cavaleiros Jedi que tinham lá no filme Guerra nas Estrelas. Então os Kumaras grandes sábios, né, que passaram também a ser um braço de orientação da Confederação Intergaláctica. E também ajudaram nesta guerra local aqui, colocando Sananda Kumara, né, conhecido como Jesus aqui, também comandando esse grupo de 20 mil naves, ajudando nessa grande guerra. E vieram, né, o conselho de 22 Kumaras, que também ajudaram nesse processo aqui de defesa dessa região. Até aqui tudo bem? Tudo. O pessoal já está fazendo perguntas para você. Já a gente passa. A Confederação ela foi composta de alguns planetas, de alguns povos, né? Por exemplo, Lyra, Vega, Antares, Sirius B, Pleiades, Arcturus, Andrômeda, Capella, Alfa Orionis, Alfa Centauro. São alguns dos planetas que se aliaram à Confederação Intergaláctica nesse início de formação, né? Estão até hoje, né? Então, assim, e essa guerra, ela começou lá e continua até hoje. A Grande Guerra de Órion teve um fim em 5 milhões de anos antes de Cristo. Tá. Ela teve esse fim, né? Então foram 5 milhões de anos, né, de guerra. E aí o que aconteceu? Grande parte desta ordem se refugiou aonde? Neste sistema solar nosso aqui. E aí, né, foi quando também muitos daqueles que morreram na guerra, em sofrimento, né, muitos passaram ali, então
eles vieram também começar a povoar o sistema solar. Então, por exemplo, povos por exemplo, das Pleiades passaram a povoar Vênus. Povos, por exemplo, de Sirius B, né, passaram a povoar Vênus. Andrômeda passaram a povoar Mercúrio. E aí Marte, então começaram a povoar esse sistema solar antes de vir para cá, né? E aí essa guerra também, ou seja, ela foi densificando, né? Foi densificando, e um grande erro, né, que eles falam que foi o grande erro foi que eles quiseram combater o dragão negro descendo, densificando para o plano astral. E foi aí que foi realmente onde eles cresceram muito e ficaram muito fortes aí combatendo esses que estavam em dimensões mais sutis, mais elevadas. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Aí, né, tem muita coisa aqui para falar, né? Mas, por exemplo, o grande Sanat Kumara, ele chegou, ele se baseou aqui, né? Ele veio para cá e se baseou aqui na Terra, no deserto de Gobi, há 10 milhões antes de Cristo. Tanto, né, Sanat Kumara como todos os comandos dos Kumaras vieram para cá. E o que eu acho muito interessante, né? No filme Guerra nas Estrelas, quando você pega lá o Luke, você pega todos aqueles que eram aqueles que iam mudar a guerra, onde eles estavam? Sempre no deserto, né? Sempre no deserto. Então, representa muito essa coisa daqueles, né, que eram os avataras ali, os Kumaras, os líderes, né, espiritualistas, eles descerem naquele deserto, né? Então, sempre quando você vai ver Guerra nas Estrelas, o Luke, né, ele ficou ali, refugiado ali no deserto. Aí você pega os outros, sempre estão lá, eles vivem no deserto, né? O Darth Vader, antes de ser mal, ele estava ali no deserto, né? Eu achei muito legal essa associação, porque foi, né, a grande Jerusalém, que é uma grande nave, ela desceu aqui há 10 milhões de anos antes de Cristo. Sanat Kumara desceu essa grande nave, que hoje é chamada de Shambhala, a branca. Então, desde que, né, eles desceram aqui antes mesmo de ter civilização aqui, né? Então, foi daqui que foi o ponto de comando deles. Beleza, gente? Assim, tem alguma pergunta que o pessoal quer fazer? Como saber de onde viemos? Como saber? Nós temos um DNA, né? Tem o DNA que é miscigenado, desde que aconteceu o grande processo adâmico, né? Adão e Eva e tudo mais, mas tem um DNA genuíno em nós que define a nossa raça. E através da leitura dá para saber mais ou menos qual que é a origem da pessoa. Normalmente eu falo, né, para algumas pessoas a sua origem estelar. Então dá para saber. Legal. Daqui a pouquinho, hein, gente? Vamos abrir sim para os atendimentos. Vocês estão mandando aí, segura aí, que daqui a pouquinho vamos abrir. E a Sandra também vai te responder hoje analisando fotos. Então, quer mandar uma pergunta para a Sandra? Você contribui aí pelo Superchat. Aí, em seguida, você printa e manda no WhatsApp que está fixado para você que está vendo pelo YouTube. Código 11, número 962710106. Manda, além do print, manda sua foto, manda sua data de nascimento, sua pergunta. E eu também estou com as runas. Então, para perguntas aí é oráculo, tá? Voltado trabalho, emprego, amor. Pode contribuir aí pelo Superchat e deixa a sua pergunta. Agora, para o Carlos Augusto, a Tati Terracini já perguntou. Beijo, Tati. Carlos, o que os habitantes de Órion vieram fazer na Terra? Então, na verdade, assim, Órion era, na verdade, a capital deste local. Por isso que a guerra, ela se baseou nesta região, né? Então, todos que estiveram na guerra de Órion, na verdade, primeiro, habitaram este sistema solar, esses planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Urano, Vulcano, né, que é um planeta também que não se fala, né? E depois que vieram para cá, para a Terra. Então, depois nós começamos a habitar o planeta, né, mais ou menos 2 milhões de anos antes de Cristo. Né? Então, teve, né, uma colonização primeiro em outros planetas do sistema solar, depois que vieram para cá. E uma coisa que é importante falar, né, que eu anotei aqui, falam-se, né, ou seja, na Guerra das Estrelas, fala da Guerra dos Clones. Né? Há 8 milhões e 500 mil anos antes de Cristo, a Ordem do Dragão Negro começou a fazer clones. Começaram a produzir clones. Então é muito interessante esse Guerra nas Estrelas, que eles têm realmente um entendimento de como foi essa guerra. E eles começaram a produzir clones até com efeito mesmo de ter soldados para poder combater, né? Mas é engraçado, a gente pega, né, ó, Guerra nas Estrelas, tem esse entendimento do que houve.
E Simpsons tem o entendimento do que vai acontecer, né? Porque, gente... Os Simpsons, né? Você vê as Coisa. profecias, né? E o que é muito legal, muito interessante é assim, o que aconteceu aqui? Uma coisa que é importante para as pessoas entenderem. Os soldados, teve até nesse novo, né, Star Wars, mostra lá um soldado que ele se rebela lá, ele começa a ficar com sentimento, começou a acontecer um processo desses soldados clonados, terem misericórdia, ter ali, né, não querer. E aí foi quando iniciou, pelos Greys, né, o experimento dos chips e implantes. E aí os soldados começaram a ser chipados, como pegando aqui uma espécie de uma aranha, sabe, eletrônica, que plugava aqui e pegando toda essa região aqui da cervical, foi os primeiros chips e implantes. E aí conseguiu tirar toda a humanidade mesmo, né, deixando totalmente frio e calculista esses soldados. Esse foi o primeiro experimento deles. E aí o que acontece? Até hoje, eles continuam chipando a humanidade. Então começou lá na Guerra de Orion e toda a humanidade começou a ser chipada, né, com dispositivos muito mais modernos, microscópicos alguns, né? Alguns nem são visíveis, né? Alguns são assim. Então, tudo começou na Grande Guerra de Orion, essa coisa de chips e implantes, que faz com que as pessoas não consigam, né, expandir a sua visão, né, da Matrix. Ficam aqui totalmente, né? Então, tudo controlado mesmo. E, é interessante, existiu um outro comando, que é um comando de Alcione, né? Comando pacificação de Alcione, que o outro grande comandante é conhecido hoje também como Maitreya. Então, também tinha o comando Ashtar e tinha um comando também, né, dos pacificadores de Alcione, que tinha um outro grande comandante, o Maitreya, que também tem uma história muito importante aqui na Terra depois. Então a coisa vem lá de longe, né? A coisa vem acontecendo muito lá de trás, né? Então, esse comando, né, depois ele se juntou ao comando Ashtar, né? Esse comando de Maitreya depois se juntou. E aí, olha que interessante, o comando Ashtar depois, ele voltou para Alcione, cuidando lá, né, cuidando da parte da Confederação Intergaláctica e volta para o planeta em 1962, na Convergência Harmônica. Então, num processo onde eles voltam para ajudar no momento agora de transição planetária. Então, eles estão agora, né, desde 1962 aqui, né, e poucos sabem, mas quem tem o comando, que é Ashtar, né? Ashtar, na verdade, tem Jesus no comando. Jesus é o grande comandante desse comando, né? E pouca gente sabe isso, e já desde a antiga Grande Guerra de Orion. Alguns nomes que você citou também são de mestres, não são ascensionados? Também. São grandes, né? São grandes seres, com grandes anciões mesmo, né? Que já estão aqui ajudando, né, há muito e muito tempo. E que tem diversas existências, né? Sim. Inclusive. Sanat Kumara, né? Ele foi senhor do mundo dentro de um cargo, né, hierárquico aqui no planeta até 1962, passando esse cargo para Maitreya, né? Tá. Então eles estão cuidando já milhares de anos eles estão cuidando desse universo. E continuam, né, ajudando nesse processo. E essas coisas que a gente está vendo aqui nesse planeta ainda tem a ver com essa guerra? Porque está tão caótico tudo. Caótico. Então, o que é muito interessante, né? O que aconteceu? Existiu, né, ou seja, depois a colonização. A colonização primeiro na Lemúria. A Lemúria, ela foi o primeiro local a ser colonizado. E a Lemúria, ela tem uma geografia diferente do que a gente tem hoje, mas pega a Amazônia, pega aqui a região um pouco do Japão, pega aqui pega essa região aqui hoje do Brasil, a Lemúria, né? Pega um pouco do Japão ali, é um pouco diferente, né, do que a gente tem a geografia de hoje. E a Atlântida era pouco de onde é o Oceano Atlântico. Então foi o outro segundo império. Lemúria começou a ser habitada, começou a ser montada em 5 milhões de anos, quando acabou a Grande Guerra de Orion, mas habitada há 2 milhões de anos antes de Cristo, vindo venusianos, vindo, né, povo de Mercúrio, de Marte, vieram esses povos para cá também, né, para construir uma civilização que teve o seu grande alvorecer. Mas o que aconteceu? Não é porque eu falei tudo isso, porque depois a Atlântida começou a ser colonizada 1 milhão e meio de anos antes de Cristo. E há 750 mil anos de Cristo começa uma grande guerra, justamente ideológica entre dois povos. Um querendo dominar, né,
fazer dominação, e o outro querendo pacificar e criar uma confederação como a Confederação Intergaláctica, né? Deixar livre os povos, compartilhar conhecimento e tal. E foi aí que começou uma grande divergência, uma guerra de quase 700 mil anos aqui no planeta. E quem estava no meio? Quem entrou no meio e começou a influenciar? A Ordem do Dragão Negro. Começou a influenciar essas duas sociedades. E elas começaram a trabalhar com, né, aquilo que é magia negra, né? Começaram a trabalhar com o voodoo negro, né, magia negra, e aí foi justamente densificando, né, essas sociedades que entraram em declínio. E aí, ou seja, né, passamos por várias situações, e agora, né, ou seja, o planeta que já viveu, né, em oitava dimensão, no seu grande limiar, né, hoje ela passa por um processo para voltar a ter ascensão e voltar aos patamares antigos, que eram há 2 milhões de anos atrás. Né? Então, assim, e esses comandos estelares têm um papel super importante. E as pessoas pensam, né, que assim, essas sociedades antigas ou eram retrógradas ou pouco avançadas, pouco tecnológicas, e na verdade não, pelo que você está falando. E se a gente para ver, por exemplo, as pirâmides, né, seja as do México, seja as do Egito, lá a gente pega Peru também, né, e vê aqueles templos. Como levaram Isso estava ligado à Lemúria também. Essa região também do Peru também estava ligada. Como levaram aquelas pedras imensas para o alto da montanha e montou tudo daquele modo, né? Os templos. Então, tudo tinha uma isso, tecnologia. Então, na verdade, a tecnologia, na verdade, ela foi, né, na verdade, tirada para justamente escravizar as pessoas. Né? Você imagina, a gente tem hoje energia limpa, quântica, né? Nós temos a energia taquiônica, à disposição para tudo, mas tem ainda combustível fóssil. Por quê? Porque tem controle. Né? Energia, ou seja, existem, né, as pirâmides eram grandes captadores de energia. Inclusive, né, nós temos várias pirâmides pelo mundo afora, e eram grandes captadores de energia. A pirâmide tem esse objetivo também de captar energia, né? E aí, por isso que elas têm toda uma geometria sintonizada com Órion, porque Órion é o grande centro, né, deste universo. Por isso que captava, ou seja, por isso que Egito, né, tem pirâmides sintonizadas lá com Órion, porque Órion é grande, ou seja, era a grande capital deste universo local. E aí sim, muita tecnologia, muita, né, que na verdade existe, só que poucas pessoas sabem, e muitas delas estão ainda escondidas, né. O que é muito importante, esses comandos estelares, eles foram muito importantes para também impedir, né, a Confederação Intergaláctica, comandos estelares, que nós não entrássemos em destruição total. Tanto nessa grande guerra de Lemúria e Atlântida, como também nas guerras que foram criadas aqui, porque já tivemos... Corega Max com fixação mais forte e bloqueio. Saiba mais! Também são para segurar essa destruição, essa coisa, e ajudar também a humanidade no seu despertar agora, porque tem uma previsão, né, dentro dos registros acásticos de um grande despertar em massa nos próximos anos. Então, eles ajudam nesse processo. E aí o Comando Astra, né, o comando militar de 20 mil naves, que chegou, né, então teve vários, não sei se vocês chegaram a ver, tinha uma fita cassete, né, que começava a tocar uma mensagem de Astra, né? Falando sobre, né, o Comando Astra chegando no planeta, tal, né? E teve um caso, gente, não sei se vocês viram na NBC, onde veio o subcomandante Vrilon do Comando Astra, ele praticamente horário nobre na NBC, isso está no YouTube, tá? Vocês podem ver no YouTube, né? No horário nobre, ele veio... E durante 2 minutos ele entrou no horário nobre assim e começou a falar, né, sobre o comando, o que vai acontecer no planeta, Quando que a foi dominação. isso? Foi em 1970 e poucos agora, Nossa. não lembro exatamente. Isso Procurar. está Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá no YouTube, gente, assim, impressionante. Então, cortou assim, né, no meio do horário nobre, ele trouxe uma comunicação falando de tudo que está acontecendo e deste processo que nós estamos passando hoje. Então tá lá gravado. Então assim, tem que ver esse negócio porque é impressionante, assim, ele entrou no horário nobre assim e mudou a comunicação. E muita gente recebeu essa fita cassete, né, do Astra, né, falando, mandando comunicação.
Só que aí começaram a explorar também, né, muito essa imagem, muita gente começou a falar que canalizava Ashtar, não sei o quê, e banalizou um pouco, né? Mas, na verdade, Ashtar Sheran, ele é um Cristo, né? E, assim, na verdade, o nome Ashtar significa a luz que mais brilha, né? O sol que mais brilha. Então, não é um nome específico, mas está ligado a Jesus, tá? Porque ele é o grande comandante desse grupo. E, né, o que aconteceu? Aí, começaram a formar outros grupos, outros comandos aqui. Porque nós estamos num momento muito importante da história da humanidade. Tem um comando chamado Santa Ametista. O comando Santa Ametista, ele é um comando unindo vários, né, seres estelares com também ascensionados aqui do planeta. Eles montaram uma base, inclusive tem uma base no astral inferior, tem assim como se fosse um local de pesquisa, um hospital, que fica na base ali da descida para o purgatório, né? E lá, né, eu fiz alguns desdobramentos com algumas equipes, né? E lá tem um local onde eles fazem experimentos, eles testam, né? Pegam aquela energia, aquela terra densa lá do umbral e trabalham a transmutação. Então eles usam a chama violeta, né, para fazer uma transformação daquela energia umbralina lá profunda, toda aquela energia densa, e também fazendo os resgates lá do umbral também. Então eles estão trazendo, né, tem muitos médiums já fazendo esse trabalho de ajudar também no resgate dos que estão no umbral, né? O comando Santa Ametista é muito importante porque está dados, tá, informações também dos reis acásticos. Até 2012 existiam 60 bilhões de pessoas, almas no planeta. Então, ou seja, todos os sistemas eram tudo para cá, né? Foi densificando a guerra, foi acontecendo, veio todo mundo para cá. Tudo na Terra. Hoje tem, né? Tem habitantes em Vênus, em Mercúrio, Marte já não tem mais há algum tempo, né? Mas, assim, eram 60 bilhões. Então, assim, todos esses seres de guerra vieram tudo para cá, para poder fazer o seu processo. E as guerras de outros planetas também, né? Então aqui virou um planeta prisão mesmo de desenvolvimento. E de 2012 para cá já foram evacuados, né, 30 bilhões de almas. Quer dizer, um pouco menos, são 32 bilhões de almas que tem no planeta. Então, assim, foi evacuado muita gente. E o comando Santa Ametista tem ajudado nesse processo. Interessante, né? Porque com 60 bi, o umbral todo cheio de energia, ou seja, ele fica muito pesado o planeta para dar aquele salto quântico, né? Então ele precisa liberar carga densa para poder fazer isso. Então por isso que começou já. E aí, né, essas almas estão indo para outros universos, outros sistemas, para poder continuar o seu processo evolutivo, né? Pode falar. Você acredita que os governos sabem sobre essa existência dos outros seres, os governos de alguns países? Você acredita que isso vai vir à tona, que vai clarear? Né? Tem a famosa história de Roosevelt, né, bem conhecida, onde, né, tiveram ali o contato, e aí, ou seja, os americanos tiveram contato com várias raças, e alguns ofereceram, né, ofereceram tecnologia, né, tendo alguns benefícios lá, que, né, não é interessante a gente entrar hoje no mérito, mas tiveram acordos com algumas raças, infelizmente não as raças confederadas, né? E isso vai ser revelado sim, já tem bastante conhecimento, né? E existe hoje uma área de comum trabalho, né, entre os americanos e também esses, que é a área 51, que também não é nenhuma novidade, todo mundo já conhece bastante também, né? E lá eles fazem muitos experimentos, né? Também, né? Muitos cruzamentos, né, de humanos com outras coisas, então é bem complicado. Então, assim, aí tem, né, este comando Santa Ametista, que tem né, quem comanda hoje é um chamado Príncipe Oramaces, ele é um mestre ascensionado, que também coordena esse processo, e também todos os mestres ascensionados que estão na linha do raio violeta, do 7º raio, trabalham também dentro do comando Santa Ametista, e também outros, né, confederados. Então, por exemplo, andromedanos estão ajudando, arcturianos, pleiadianos, então ajudam também neste comando Santa Ametista. E foi muito interessante, a gente fez um desdobramento lá, então tem lá experimentos mesmo, eles vê lá fazendo teste com a Terra,
tem vários, né, seres lá fazendo estudos, né, para poder trazer, e muita tecnologia laser, né, violeta, para purificar as regiões mais profundas aqui do planeta. É bem interessante. E você acredita que também, em meio a tudo isso, está acontecendo realmente uma transição aqui na Terra, mas que muita gente... A gente pega algumas previsões que tem de pessoas que já foram ao futuro, né, os viajantes do futuro, e falam que assim, muita gente vai morrer ainda aqui, vai diminuir muito a população da Terra e que vai ter uma nova consciência, a população que vai surgir depois. O que eu vejo, né? Assim, eu vejo que existe uma lei. Deus maior que controla tudo, né? Assim, nada está fora, tudo, né? E assim, existe o grande Logos, ele decidiu que este planeta vai ascensionar. E aí que é muito interessante, né? Então, quando ele decide isso, não tem como reverter esse processo. Por isso que começou, a gente fez outro podcast falando das crianças especiais. Sim. Foi. Que elas vêm também trazer mais luminosidade para o planeta. Elas são crianças de quinta, de sexta, de sétima, de oitava, né? Trazendo mais luminosidade para o planeta. E quando está tendo esse processo de, né, desapropriar o umbral, né? Tirando para outros, essas crianças luminosas estão vindo, né? E muitos mestres ascensionados estão encarnando também. Desde a pandemia, num volume gigantesco. As pessoas falam, por exemplo, de Saint-Germain. Saint-Germain está encarnado há 3, 4 anos. Hilarion está encarnado há 5 anos. Né? Seres que o pessoal ainda faz oração, mas estão aqui também já encarnados. E aí, então o que acontece? Está tendo uma transformação, trazendo seres mais luminosos para a superfície, né? E lá embaixo, nas regiões mais profundas, mais obscuras, está sendo feito também a retirada daqueles seres que não têm mais condição de acompanhar esse processo. Então sim, está tendo, né? E muitas pessoas que... É só você olhar quantas pessoas hoje cuidam de espiritualidade hoje no planeta. Qual que, né? Muitas estão, infelizmente, no materialismo. Né? Infelizmente. Estão no egocentrismo. Muitos então... acham que cuida também. Né? Porque também tem muita gente que se pergunta, eu cuido, eu sou espiritualizado, mas a postura é uma coisa que a pessoa fala, né? Outra coisa é que ela pratica, né? Então, assim, então não tem jeito, né? Ou seja, você vai para um planeta que vai evoluir para a 5ª dimensão e precisa ter gradiente dimensional para viver nesse planeta. Então, sim, vai ter muita gente que não vai conseguir suportar essa nova frequência. Mas o que eu vejo, tá? Existe, né, uma profecia, uma coisa que os mentores falam, os comandos falam, né, do grande processo de despertar de consciência. E aí vem, né, muito interessante, vem um comando chamado Cruz de Malta. 2020 ele chega, bem no período da pandemia. Este é um comando que ele não é deste universo, é um comando que veio aqui pela primeira vez, e eu tive contato em 2020. Este comando, ele tem mais de 40 mil naves. E aí o que eles estão dizendo, né? O comando Cruz de Malta fala que este processo evolutivo, ele vai acontecer neste planeta, neste sistema solar, neste universo e no superuniverso. Então nunca, ou seja, aconteceu isso 3 vezes só na história de desde a criação de todas as coisas. Então é uma coisa muito especial que vai acontecer. E aí, ou seja, é uma ascensão de todo este universo, todo esse superuniverso. E aí chega esse comando Cruz de Malta e ele vem também, né, protegendo, né, esse sistema, não deixando entrar outros comandos da Ordem do Dragão Negro, fazendo uma proteção, uma blindagem, né, não deixando também que eles atrapalhem este processo evolutivo. Tem aqueles que estão aqui dentro, mas eles estão, ou seja, esse comando também é muito importante, que ele vem ajudar no despertar de consciência também. Então ele vai ser muito importante nos próximos anos, esse comando. E aí ele tem um comandante, né, que ele também não dá um nome, mas ele chama-se, né, Rei Sedna, Senhor do DNA. Então, através, né, de alguma transmutação no DNA, como aconteceu no processo adâmico, uma ativação, né, de filamentos, DNA, vai ter um processo onde vai ter um grande despertar de consciência. E este comando ele tem essa missão de ajudar nesse despertar em massa.
e na proteção militar também desta região. Então, gente, esse comando também é muito importante. Nos trabalhos de mediunidade, nos cursos que eu faço, saídas do corpo, todas a gente se projeta para lá para fazer limpeza. E tem máquinas lá de tecnologia absurda, né? Para limpar traumas profundos da alma, fazer limpezas kármicas ancestrais, é fantástico, né? E aí, né? Então, este comando também é um comando que vem muito forte agora. E está dizendo justamente isso, olha, o que vai acontecer aqui é muito especial, é muito único. Vão ter tragédias, vão ter situações kármicas que precisam ser resolvidas, né? Como a gente estava conversando agora, né? Sobre Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Foi o ARP, né? Então tem aquela grande arma criada, né? Pelos americanos no Vietnã, onde eles colocam aquela descarga elétrica, né? Que jogam na atmosfera, mudando o clima. Não tem nada a ver, tá? Não foi essa arma. E também não teve nada, né, de ritual, né, não sei o que fizeram. As pessoas criam coisas, né, como se fossem... Eu já escutei gente falando de tudo, né? É feitiçaria, outros que falam, porque tá tendo muita prática de magia negra. Então São surtos coletivos. Aí falaram que assim, fizeram um ritual no Rio de Janeiro, que aí ofereceu todas as almas. Absurdo. Tá, o que eu vejo, tá? É assim, aí é de trabalho. Então é trabalhando que eu vejo. Eu vejo que existe um grande karma profundo naquela região. Né? E qual o karma profundo daquela região? Uma karma de exterminar muitos povos indígenas. Né? Então foi uma matança gigantesca. E como é que eu sei? Fazendo as desobsessões. Então, as almas que eu trago de lá são muitas e muitas e muitos povos indígenas. Crianças, né? Assim, então foi feita uma matança assim, sem precedentes. Então, a mesma coisa que aconteceu quando os portugueses vieram para cá colonizar. E os alemães naquela região. Então o que acontece? Eu vejo muito mais causa e efeito, eu vejo muito mais processo kármico do que qualquer tipo de coisa de ritual, de não sei o quê. Disso. Porque, pelo trabalho que eu tenho desenvolvido naquela região. Processo kármico. Né? Lógico que a gente não quer que aconteça, mas existe um movimento de purificação que precisa acontecer, acerto de contas também. Acertos kármicos para quê? Para que se encerre alguns ciclos para o planeta poder evoluir. Ele precisa ascensionar. E o que estiver travando o processo de ascensão, infelizmente, vai acontecer um ajuste ali. E essa é a lei. Né? E a lei é para todos. Então, isso é uma coisa importante. E agora, gente, mas o que eu quero falar também, tudo que eu vejo nos registros, o Brasil, ele não vai sofrer quase nada do que vai acontecer fora, né, nos outros países e outras regiões. O Brasil vai ser muito protegido. Né, e o Brasil é muito protegido. Então, aqui, né, eu acho que nunca ninguém falou isso, vou falar a primeira vez. Mas a origem da humanidade começou aqui. Eu acredito. Então, essa região, né, Amazônia peruana, Amazônia brasileira, né, você pega aí Pedra da Gávea, você pega aí, né, Serra do Roncador, toda essa região é uma região tudo só, ali na região ali do Peru, no Machu Picchu, tudo era uma grande região que começou a origem da humanidade aqui, a Lemúria. E tem ali, né, um mistério muito bem protegido pelo Comando Ashtar. Tem lugares na Amazônia muito especiais, exclusivos, que mesmo tem vários exploradores tentando acessar, eles não permitem. Então o Comando, eles têm um negócio muito legal, porque eles não permitem que nessas regiões onde tem né, tecnologia, tem até história ali, eles não deixam esse povo alcançar. Muito bem protegido. Tanto que tiveram várias expedições dos alemães, né? Vários, né? Eles conseguem roubar toda a nossa matéria-prima, minério, tudo, mas numa região da Amazônia não conseguem entrar, porque ali tem uma coisa muito especial. E isso vai ser revelado nos próximos anos. O Comando fala isso também. Então o Brasil ele vai ter uma visão diferente do que ele teve até hoje. Realmente ganhando, né, um protagonismo muito gigantesco na humanidade. Não só por ter a forma do coração, né? Porque realmente
tem aqui, né? Inclusive o chakra cardíaco do planeta veio para cá, está aqui, né? Batendo forte aqui no planeta, né? Na região da Amazônia. Então tem muita coisa que vai acontecer, mas nós vamos ser muito protegidos nesse processo. Agora, cataclismas não tem como não acontecer. Como é que nós tratamos a natureza? Né? É uma consequência disso, né? Dos nossos atos, e a natureza cobra, né? Exatamente. E aí, nada fora de foge da lei, e não é maldade, austeridade, nada disso, é a lei, está acontecendo. E é a limpeza que o planeta precisa fazer para ascensionar. Então, por isso que é muito importante se espiritualizar, né? Porque se espiritualizando, as pessoas começam a sair desses padrões, onde, né, noticiários que colocam medo, colocam um monte de teoria de conspiração que na verdade não acontece. Né? Ok. Galera, já já nós vamos para os atendimentos também, tem mais coisas, muito mais coisa para a gente papear aqui com o Carlos Augusto, mas agora a gente tem um recadinho para você, bem rápido. Enquanto isso, quem quiser pode mandando aí pergunta para ele, quer saber sua origem estelar, manda para a gente. Você que é membro do canal, só mandar. Você que está chegando agora, manda aí pelo Superchat para apoiar o nosso canal. E se quiser mandar foto para Sandra Suzy responder, também pode. Aliás, a gente tem uma mensagem fixada aí que tem todas as instruções para você de como participar. Sandra, esse é o sal de banho da bruxarina, que é muito bom, né? Para a gente poder mandar energia negativa embora. E atrair amor, esse cheiro é maravilhoso. Você toma um banho com ele, ele fica na pele, né? Tava com uma saudade da bruxarina. As coisas dela são muito boas, gente, porque a bruxarina é estudiosa de magia e aromas. Exatamente. Sem contar as velas também, que são, na verdade, excelentes presentes, né? Exatamente. Tem tanto a maiorzinha como a menor. Como essa menor aqui, ó. É. Vamos ver. Todas vêm com cascas, folhas, aromas, cristais, né? A gente tem um vídeo com as velas. Tem. Olha que lindo, gente. Olha só. Para você presentear. Agora até pro Dia dos Namorados, né? 12 de junho tá chegando, pode montar um kit bem bonito. Kit, enfeitar a sua casa, né? Preparar o quarto, uma velhinha da bruxaria, na sala, o spray do amor, cria todo um ambiente. Clima, exatamente, vão pensando aí, ó, Dia dos Namorados. Se vai sair para algum lugar que, né, tem o furô, banheira, você leva, né, os sais de banho da bruxarina para você poder utilizar. Bruxarina sempre com a gente. Vamos rodar, é só para vocês darem uma olhada nas velas, gente. Olha que bonito que fica, né? São lindas, dá para você criar todo um ambiente, né, especial. Maravilhoso. E elas deixam aquele cheirinho gostoso, gente. Enquanto sempre vão queimando, né, vão deixando um cheirinho bacana. O do foco tá aí, né? Vamos mostrar pra galera já já. Muito legal, gente. Acessa aí o site bruxarina.com.br para você conhecer, ou vai lá no Instagram, bruxarina_. E aqui tem os sprayzinhos, que tem tanto pequenos quanto o grande. O spray e o rolon. Foco, o rolon de foco. Que eu sempre uso no meu terceiro olho. Tem de alto amor, tem sono bom, tá? Então, você precisa conhecer os produtos Bruxarina, excelentes opções de presente e desconto para quem utilizar o cupom Astral TV. Mas não se esqueça, tá comprando no site, põe lá Astral TV, aplica que vai entrar os 10% de desconto. Bruxarina é especialista em aromas e magia. Simplesmente a melhor. Vamos lá agora responder a galera? Vamos. Perguntas para o Carlos Augusto. Só uma coisa importante aqui, a pessoa colocou por que está chegando muitas crianças com autismo, né? É mesmo. Aí fizeram essa pergunta aqui, eu achei interessante comentar. Então, assim, muitas das crianças, né, que vêm para o planeta, elas, algumas crianças, né, dessas estelares de primeira encarnação, elas vão ter dificuldades cognitivas. Por quê? Elas não tinham o falar, né? Muito era por telepatia. Então a densidade aqui é muito grande, então pode ter algumas dificuldades, né, de falar, de estar na sociedade, mas elas vêm com uma vibração para ascensionar, o que é muito importante, tá? Você conhece uma criança que tem esse tipo de autismo,
conectar essa criança com o povo estelar dela é muito importante, para trazer estabilidade para ela. E aí, né, não existe nada melhor do que sintonizar através do orgonite essas crianças, né? Então, vários pacientes, né, de autismo, TDAH, crianças, né, especiais, eu tenho, né, feito a conexão, o ancoramento do orgonite e tem estabilizado melhor essas crianças. Elas têm ajudado no desenvolvimento delas. Mas vamos tomar cuidado para não rotular, né? Porque é justamente o que a Matrix quer. É autismo, é TDAH, é criança não sei o quê, justamente para colocar essa criança numa situação de inferioridade perante os outros. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Para não fazer, ou seja, deixar essa criança se sentir inferior, porque ela, na verdade ela veio e ela é grandiosa, né? Então querem colocar ela numa caixa, inferiorizar essa criança, para que ela se sinta, né, nessa forma e não consiga desenvolver todo o potencial que ela tem. Por isso que a conexão com o povo estelar dela é muito importante. Tá? Interessante, né, galera? É realmente muita gente comentando, né, sobre autismo, sobre muitas crianças nascendo aí com autismo. Ó, a Lua Estrela está dizendo, gostaria de saber se o Carlos pode dizer a qual família intergaláctica eu pertenço. Ela é a Regina Célia Rodrigues, do dia 8 de novembro de 69. E, se possível, diga sobre o planeta que as pessoas não querem ir e se é verdade que a tal roda de Sansara acabou. Vamos ver, Lua. Então, na verdade, a roda de Sansara continua, né, com um processo de ajustes do Conselho Kármico, que também, né, é presidido hoje o presidente do Conselho Kármico é Maitreya, e existe alguns ajustes na roda de Sansara, auxiliando no grande aceleramento kármico, né, para poder as pessoas saírem desse processo, mas ainda existe. A Regina, eu vejo ela ligada a Arcturus, tá? Povo arcturiano. Tá? E o planeta que ninguém quer, eu não entendi aqui qual que é a pergunta, né? Diga sobre o planeta que as pessoas não querem ir. Não querem ir? Elas não querem ir para os planetas aí controlados pelo Ordem do Dragão Negro, porque a austeridade é controle, né? E assim, muitos humanos, eles são tratados que nem animais domesticados mesmo, né? Seres humanoides, que nem a gente, são tratados que nem seres domesticados. Então, ninguém quer ir para esses locais aí. Por isso que a Confederação precisa expandir, porque ela trabalha a paz, né? Ela trabalha aqui a união, ela trabalha o compartilhamento, né, de benfeitorias. Então, por isso que a Confederação tem que expandir. E a Ordem do Dragão Negro, que é austera, né, ou seja, controle, a dominação, tem que diminuir e tirar essa força. Assim, isso foi determinado também. Essa ordem que está aqui hoje no planeta, ela também tem, né, tempo, né, delimitado já para ficar aqui. Então eles também estão perdendo força dia após dia. Certo. A Eliette está dizendo, boa noite a todos. Carlos, consigo ver minha origem intergaláctica? Consigo ver se tem algum propósito aqui na Terra? Não, propósito tem, claro. Todo mundo. Todo mundo tem. É a Eliette Oliveira Raboche, ou Raboque, do dia 1º de novembro de 82. Vamos ver, Eliette. Criança índigo, né? Então criança índigo tem missão, como alma velha, de ajudar no processo de transição planetária, né? Então você tem missão aqui de ajudar neste grande salto quântico que o planeta vai passar, é a última encarnação, criança índigo vem para a última encarnação, e aí a ideia é você voltar para, eu vejo aqui Pleiades, tá? Eu vejo Pleiades aqui, né? Então assim, então este é o caminho de retorno para você, retornar às Pleiades. Eu vejo, né, eu vejo 4 pleiadianos tentando fazer contato com você, né? Então aí são, acredito que, né, existem, o que acontece, né, dentro dos comandos estelares. Então hoje existe o comando Astra, comando Cruz de Malta, comando Santa Ametista, e existe o comando Esmeralda. Santa Esmeralda, que eu não falei ainda, né? Que é um comando criado por arcturianos no processo de cura dos traumas profundos da humanidade. E aí existe o comando Projeto Terra de cada raça. Então existe o comando Projeto Terra dos Pleiadianos, dos arcturianos, dos andromedanos, né, dos sirianos.
E aí, ou seja, nesse comando, né, do projeto Terra dos Pleiadianos, quer fazer contato com você, Eliette. Então aí, ó, orgonite aqui também é interessante para você sentir a sintonia deles aqui e a conexão que eles querem ter com você. Com certeza, ajudar no trabalho, né, que eles querem desenvolver aqui. Cada vez mais, né, os estelares estão pedindo muito apoio aqui, né, para aqueles que estão em processo de despertar. Então, é bem legal essa interação. Ok. Jussara dizendo, Suzy querida, que bom que você voltou, chegou mais bonita, o sorriso também. Obrigada, querida. E ela está dizendo, boa noite, queridos. Carlos, quero saber sobre minha família estelar e como me conectar. É a Jussara Maria da Conceição Correia, 13 de setembro de 57. A Jussara já é de casa. Jussara já é de casa. Jussara é de casa. A Jussara é a Mônica. Jussara é a Mônica. Já vou aproveitar e vou falar da Mônica também. Deixa eu já até pegar os dados da Mônica aqui, que ela também mandou. Ó, boa noite, Carlos. Quero saber sobre minha família estelar e conexões. Mônica Maria da Conceição Correia, 3 de maio de 66. Gratidão. Olha, eu vejo, tá? Uma ligação com Capela aqui. Da família. As duas? É. E já aproveito, já vejo da Rosa também, que é a irmã também, que já, né, já fala da família toda aqui. Tá? Eu vejo, né, Capela aqui, tá? Para as 3. Tá? Então, última encarnação também das irmãs. É mesmo? Última encarnação das irmãs. E também vejo, né, o comando aqui, os comandos estelares, ó, comando Astra aqui, de olho aqui, né, nessa família aqui, para trabalhar. Elas têm uma ligação muito forte com animais, né, com o reino elemental. Essa mulherada aqui não é fraca, ela tem mais de 30 gatos lá, né? Nossa. E eu vejo aqui, né, que vai começar um trabalho muito forte, despertar até mesmo dos felinos, né? E comando vai pegar muitas pessoas como Jussara, Mônica, que tem uma afinidade com os animais, para começar a fazer uns trabalhos de limpeza também. Porque os gatos, né, a gente já sabido que fazem uma limpeza, né, nos ambientes, proteção, blindagem, né, eles fazem toda uma divisão, né, de perímetro. E cada vez mais pessoas que têm afinidade com os animais vão começar a despertar e trabalhar junto com os comandos estelares também. Isso é novo, né? Acho que ninguém tinha falado sobre isso. E aí elas vão também começar a fazer um trabalho muito forte de comando Astra também. Olha. O Eduardo está dizendo, bate, que aula fantástica. É do Sul. Mesmo. É, Eduardo aí, ó. Eduardo, onde entra Saint-Germain nesse contexto? Achava que ele estava no comando. Tá vendo? Todo mundo fala isso. Saint-Germain, na verdade, Saint-Germain vem para comandar aqui, né? Saint-Germain ele tem um papel muito importante, mais do que as pessoas imaginam. Saint-Germain, além de ser um mestre ascensionado, todo mundo já conhece, né, vou falar uma coisa aqui polêmica, mas nova, né, que ninguém tinha falado. Mas Saint-Germain, você vê que ele aparece em vários momentos da história, né, mostrando que ele já era um ser humano imortalizado. Porque ele aparece depois de 300 anos, com a mesma fisionomia, grande conselheiro, né, da Europa, né, dos reis, rainhas, né, com o de Saint-Germain. E ele também foi, né, José, ou seja, né, pai de Jesus. E Saint-Germain, ele teve também, ele praticamente é o Adão. Ele é o primeiro modelo adâmico, o projeto adâmico começou com Saint-Germain. E foi o projeto adâmico, né, que foi a mutação genética criada pelos Anunnakis, foi junto com os Kumaras. E Saint-Germain é um dos Kumaras também. Então ele participou da Grande Guerra de Órion, né, como um dos 22 Kumaras conselheiros, e ele também hoje tem esse papel importante, está reencarnando, veio para cá. Por quê? Porque é importante, né, o papel dele no comando, porque ele é filho de todo desse povo que nasceu aqui através do projeto adâmico. Então ele tem ligação com todos isso. Então ele vem para ajudar em todas as transformações que o planeta vai passar nos próximos anos. Então ele tem um papel fundamental.
Só que não está mais lá, né? Ele está aqui já encarnado. Né? E só posso falar que tanto ele como Hilarião estão no Brasil. Posso falar mais que isso. No Brasil? No Brasil. Olha, o pessoal está aqui fazendo muitas perguntas, todo mundo querendo saber a origem estelar, né? Agora, Carlos, quem não conseguir saber aqui no podcast, né? Porque daqui a pouquinho encerra, mas quiser saber, como que faz? Pode entrar em contato com você? Me chama, pode me chamar pelos canais nas redes sociais. Então, quem não me segue, Carlos Augusto Sou mais eu. E também pelo WhatsApp. Né? Então, meu WhatsApp é aí 11 9 1361 7227. 11 9 1361 7227. E lá, né, eu posso trazer aí essa conexão aí com o povo, né, das estrelas aí também. Tem algum curso para a galera aprender mais sobre isso? Porque é muito profundo, né, e complexo. Alguma coisa para a pessoa fazer práticas, de repente, com esses comandos estelares? Então, hoje, né, eu tenho curso de mediunidade quântica, tanto no módulo 1 quanto no módulo 2 existe conexão com os comandos estelares. Inclusive, né, a gente tem um processo de limpezas que acontecem, a gente vai até as naves. Por exemplo, o comando Ashtar, ele tem uma nave mãe de 30 quilômetros que fica entre Marte, né, fica ali depois de Marte, né, no espaço ali, ou lá na frente do sistema. Então, a gente vai nessa nave, faz um trabalho, por exemplo, esse curso de mediunidade, tem o curso de saídas do corpo consciente, então eu dou o curso de desdobramento, que também tem contato com esses comandos, principalmente... Isso é muito legal, né? Os cursos, né? Desdobramento, porque tem bastante prática, sim, né? Curso, pra galera conseguir. Então a gente vai pro comando Santa Ametista, nessa base lá do astral inferior, né? Fazer um trabalho lá também, é bem legal. Então eu tenho os cursos, né? Na plataforma é carlosaugustosoumaiseu.com.br. Então lá tem esses cursos de mediunidade, né? Também tem o curso de saídas do corpo. Já estão disponíveis. Sim, já estão disponíveis lá, é só você entrar lá, fazer a inscrição e fazer os exercícios. E também tem, né, o curso de cura quântica, que lá eu detalho a história da humanidade. Então lá, ou seja, metade do curso, são 2 dias de curso, meio período do primeiro dia, eu falo da história da humanidade. Aí eu detalho toda essa história da Grande Guerra de Órion, o que aconteceu, tal. Falo aqui de Lemúria e Atlântida, falo das cidades intraterrenas, aí eu dou um detalhamento de todo este processo que aconteceu aqui, né? E o que vai acontecer também. Aí falo das crianças índigo, deste processo, da transição planetária. Então é bem legal. Então lá tem todo um apanhado deste processo. Então assim, e nos meus canais, né? No canal do YouTube, do TikTok, lá no Instagram eu tenho lives onde eu falo das cidades intraterrenas, eu falo, né, tem muito conhecimento, muita informação sobre esse tema também. Tá? Esqueci de falar do comando Santa Esmeralda, só para finalizar, que é um comando criado, né, a partir de 2012, assim, forte pelos arcturianos, tá? E os arcturianos, eles trabalham muito a cura quântica através do raio verde, né? Ajudando a limpar os traumas profundos da humanidade, pegando, né, o trauma coletivo da humanidade, fazendo limpezas profundas. Comando também muito importante para liberar, né, carga pesada também do consciente coletivo da humanidade. Então também são os arcturianos, assim, impressionante como eles estão atuando neste momento de transição planetária. É um dos povos assim que eu mais tenho admiração e como eles lutam para despertar os irmãos deles, assim, é uma coisa assim que, né, das raças, assim, o que eu tenho mais admiração, eles sempre me procuram lá, né, trazendo pessoas. Então os arcturianos são um povo muito especial e esse comando Santa Esmeralda foi, né, praticamente só tem arcturianos nesse grupo, né? Muito legal. As meninas colocaram aqui que elas trabalham em Santa Esmeralda com os mentores, com animais, né? Elas trabalham lá, Jussara Correia está dizendo, Mônica Correia também, ó, em Santa Esmeralda. Que legal. Gente, vamos seguindo, @CarlosAugustoSouMaisEu,
@Sandra Suzy Paranormal. Está atendendo com a paranormalidade Voltei a já, atender, com tudo. Sim, já voltei agora pro normal, né? Vamos trabalhar. Isso, quem não estiver me seguindo, segue lá também, @EduScarfon no Instagram. Gratidão, Carlos, pela presença, amei. o papo, Nossa, foi maravilhoso. ótimo, todo mundo elogiando, Neuza Ele tem que Pereira, voltar aqui, hein? falando que seus temas são maravilhosos, parabéns. Né? Bem complexo, gente, é muita coisa, né, pra gente muita falar num coisa. curto período de Nossa, tempo, né? Tem que marcar mais vezes. Isso aí dá pra falar, nossa, dá pra falar muita coisa. É verdade. Então, gente, vamos ficando por aqui. Gratidão pela vinda, Carlos. Gratidão, Carlos. E a gente vai se despedindo, galera, de vocês. Obrigado a todos pela presença. Semana que vem tem mais. Bênçãos de luz e até lá. Beijos encantados. Tchau, tchau, gente.